O nosso grande adversário é o crime organizado. E nós temos generais hoje que dão continência para bandido. Olá e seja bem-vindo. Prepare-se para ficar chocado com o que eu vou te contar. Neste momento, os militares de todo o país se veem diante de uma trama sinistra, tramada por ninguém menos que Lula, cujo objetivo é jogá-los a uma posição degradante, como cidadãos de segunda classe. O presidente, movido por sua sede de vingança e ódio, deseja impor uma cruel punição aos militares que ousarem seguir uma carreira política. Sob a batuta obscura de Lula, o Senado foi incumbido de uma missão ameaçadora: aprovar a PEC 42/2023 para afastar os militares da política brasileira, tendo Jacques Wagner como seu executor e o responsável por relatar esta trama nefasta, o senador Jorge Cajuru. Mas alguns senadores não se curvaram diante dessa sede de vingança e ódio tecida por Lula e seus asseclas contra os militares. Veja trechos das manifestações importantes de alguns senadores contrários a essa trama nefasta. Ora, senhoras senadoras, senhores senadores, imaginem um militar com 25 anos de serviço que cria uma certa raiz em algum lugar, tem uma penetração na população daquele lugar, seja para ser vereador, prefeito, deputado estadual, federal, etc. e tal, e no momento que vai se candidatar, ele tem que passar para a reserva não remunerada. Ele perde todos os seus direitos. Então, senhoras e senhores, isso de uma forma canhestra fere o artigo 5º da Constituição e sua cláusula pétrea, que é uma cláusula pétrea, em relação aos direitos e garantias fundamentais. O direito de votar e ser votado. Acredita-se que a intenção da PEC seja: vamos afastar os militares da política. É óbvio, a simples inscrição para concorrer nas eleições fará o militar ou perder os direitos de sua carreira, inclusive o de remuneração na reserva, ou, se não houver pedido para inatividade. E isso, é claro, diminui o direito de um cidadão de participar do processo democrático. Tornar o militar, enquanto nativa, um cidadão amputado na sua ampla cidadania é macular drasticamente o direito maior que os cidadãos têm numa real democracia. Razão pela qual entendo, senhor presidente, que a PEC 42 é de manifesta inconstitucionalidade. Militares não são cidadãos de segunda categoria, simplesmente porque escolheram a carreira das armas. Não podem ser desconsiderados pela sociedade como párias inúteis do exercício da cidadania. Pois não, senador Flávio? E essa pauta de querer impedir a participação de militares, não só das Forças Armadas, também das Forças Auxiliares, em relação à política, não é nova. Em 1988, uma das discussões era exatamente como fazemos para, na Constituição, existir uma proibição direta, expressa, de que os militares participem do processo eleitoral e da política. Só que, naquela época, o Congresso Nacional teve a grandeza de entender que se busca uma pacificação, não é excluindo ninguém que você consegue alcançar esse objetivo. Eu espero que o Congresso Nacional também, de hoje, tenha a mesma grandeza e sabedoria de que não há necessidade de se excluir os militares da política, porque tudo em nossa vida é política. Não há razão para ter esse preconceito constando da nossa Constituição com o voto dos parlamentares de hoje. Eu tenho encontrado com mulheres militares que estão querendo ir para o processo político eleitoral. Aí a gente está agora pensando em aprovar uma PEC em que nós vamos impedir que esta mulher, que está lá há 20 anos como militar e que se identifica com o processo político eleitoral, de se candidatar. Eu vou impedir líderes. Então, eu não estou entendendo. Senador Cajuru é tão defensor das mulheres, acho que ele não pensou que ele ia deixar fora do processo político mulheres militares. Então, eu preciso fazer esse registro. Uma mulher com 20 anos, se ela quiser se candidatar, ela vai perder o seu sustento
E se perdesse a eleição, pronto, está lá na reserva, sem remuneração. Então, senador Cajuru, vamos repensar essa proposta. Eu acho que nós estamos afastando pessoas do processo. Um país que se pretende livre e democrático não discrimina seus cidadãos. Nenhum deles, em tempo algum, seja por que lei for. Não faltam na história casos de leis que começaram discriminando uns e terminaram discriminando todos. Nós falamos muito de democracia, Estado Democrático de Direito. E nesse caso particularmente, lamentavelmente, essa PEC aqui, com certeza, ela parece que tem finalidade maior, discriminar, impossibilitar. Mas como nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, o sonho sonhado em 64, que segundo Gabeira, ninguém nunca lutou por democracia, uma inversão, uma mentira, contada diversas vezes, eles agora são democratas. Aí Gabeira desmente, nunca lutamos por democracia, é mentira, diz Gabeira. Lutamos por uma ditadura do proletariado. Mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Aí vai lá o líder, presidente nacional do PV, Jorge, não sei o que lá o nome dele, foi candidato a presidente. Ele era de um dos grupos armados. Ele disse, nunca lutamos por democracia, isso é falácia. A gente queria uma ditadura do proletariado, não ditadura militar. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas. Essa gente nunca gostou de polícia, pelo amor de Deus, gente. Quem passa pano para vagabundo vai gostar de Forças Armadas? O sonho deles foi detonar a vida inteira. Assim que a Dilma assumiu, criou a Comissão da Verdade, para humilhar os militares. Eu queria que Jacques Wagner estivesse aqui, porque ele foi ministro da Defesa. Olha onde é que o Brasil chegou. Foi ministro da Defesa, o assessor dele, Zé Genuíno. Olha onde o Brasil chegou. O nosso grande adversário é o crime organizado. E nós temos generais hoje que dão continência para bandido. Mas eu vou defender. Nós temos no Brasil cidadãos de segunda classe. Os de primeira classe e os de segunda. Mas nós estamos vivendo agora já dentro de um regime onde a importância é o partido. O resto que se lasque e vá viver de cesta básica. Senhor presidente, quem não gosta dessas coisas, do cara ser militar, perder o mandato e voltar para a patente dele, Mourão, são as mesmas pessoas que explodiram o teto de gasto e romperam com todas as regras para botar Mercadante presidente do BNDES. O quanto eu estou constrangido, como senador dessa casa, de estar deliberando sobre uma PEC inoportuna, para não se dizer mais coisa, como essa PEC aí da candidatura de militar a cargo eletivo, senador Marco Rogério. Não existe cidadão de primeira classe, de segunda classe. Quem de nós tem o direito de dizer quem é que deve vir para cá ou quem é que deve ir para lá? Você segregar, nesse momento, não é correto. Nem com forças armadas e nem com o passo que a gente sabe qual é, com policiais militares que estão em contato direto com a população, vendo a tragédia da segurança pública desse país que cada vez mais se agrava nesse governo Lula. Onde a impunidade está contaminando todos os setores da sociedade. Então, a gente ir com uma pauta dessa nesse momento é um desserviço à nação. Nós precisamos
de temperança, senador Flávio Bolsonaro, nesse momento. E não acirramento, e não vingança, e não revanche, que é o que parece o objetivo, senador Rogério Marinho, dessa PEC inoportuna, para não dizer mais coisa. Muito obrigado. Essa proposta abominável ainda precisa passar por mais uma rodada de discussão e 2 rodadas de votação no Senado. Se for aprovada, seguirá para a Câmara dos Deputados, onde a batalha pela justiça e igualdade continuará. Vamos acompanhar com ansiedade o desfecho dessa situação sombria, que busca limitar a participação dos militares na política do nosso país. A luta pela justiça e pelos direitos desses bravos defensores da pátria está longe de acabar.